Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando mais um dia de trabalho, de amor e de luz. Vamos começando mais esta noite que aqui está sendo apresentado por José de Mococa, pelos amigos queridos, como uma oportunidade. Como uma oportunidade de benfazejo os nossos corações, para que estejamos mudando as nossas condições espirituais e alcançando condições melhores do que aquelas que a gente já estamos acostumados, estamos vivendo sempre. Para que estejamos superando as nossas dificuldades, para que estejamos amando os nossos semelhantes, para que estejamos progredindo, para que estejamos levando a palavra de Jesus a todos os nossos irmãos, mas não somente pelas palavras, mas principalmente pelas ações, porque estas são as principais. As ações é que nos dirão quem somos nós, e precisamos, para fazer isso, estarmos vivendo não só externamente, mas internamente as bênçãos que estamos recebendo nessa casa de maravilha e de luz. Porque se assim fizermos, estaremos deixando os nossos amigos espirituais contentes, estaremos salvando as vidas dos nossos irmãos obsessores, que nós dizemos que eles nos perseguem, mas eu acho que é a gente que persegue eles, e estaremos também dando a liberdade para que esses irmãos possam seguir em frente, porque aí não estaremos mais amarrados a esses, vivendo esses momentos ainda tristes e precários. Infelizmente vivemos reencarnações passadas como essa mesmo, né? Então estejamos pedindo licença ao nosso mestre, amigo querido, nosso amigo José de Mococa, Jesus Cristo, né, filho? Para que estejamos tendo a possibilidade de trabalharmos em nome desse nosso amigo querido, dando possibilidades para a ascensão espiritual. Que assim seja, meus amigos. Gente, hoje quem vai fazer a palestra da noite vai ter que ser eu. Hoje eu vi a tia Fátima lá embaixo, conversando com o pessoal, falando do nosso irmão José Sola, né? A Márcia estava junto lá, só que eu peguei só um pedacinho, né, da fofoca, não peguei a fofoca inteira. Que pena, né? Só que era fofoca boa. Então, quer dizer, estavam falando do meu pai, que meu pai chegava e tinha que preparar, né, a palestra. Já estava tudo preparada, né? Que já chegava e tinha que preparar a palestra. Hoje, cheguei aqui e estava conversando com o Robson, quem faz a palestra, né? O Signal tinha até falado que era eu, né? Lá embaixo. Aí eu vim aqui, o Robson, não sei. Aí eu falei, se você não sabe, eu vou saber, né, Robson? Tipo assim. Aí eu peguei, olhei lá, fui atrás, né? Você vê como a Sandrinha faz falta pra gente, né? Toda hora ela fica, faça palestra, olha lá a palestra. Então, quer dizer, aí era eu que tinha que fazer a palestra. Então, eu peguei uns 15, 20 minutinhos aqui, preparei-me como eu pude, né? Para que esteja falando um pouquinho para vocês, tá? Eu vou tentar fazer alguma coisinha, claro, com a ajuda da espiritualidade maior. Porque, gente, eu cheguei aqui hoje, né? E o livro que a gente está fazendo são os livros da agenda cristã, né? Hoje eu teria que estar falando sobre esses livros. São livros, na verdade, de mensagens, né? Então são livros de mensagens, são dois livros muito bonitos, a Agenda Cristã e o outro... Conduta Espírita, exatamente. Então são dois livros muito bons para a gente estar lendo, né? A gente estar usando até mesmo no Evangelho no Lar. A gente pode estar usando ele no Evangelho no Lar. A gente chega lá, né, faz a nossa prece, abre um livrinho, né? Às vezes a gente faz o Evangelho, mas o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e às vezes a gente pode estar, né, trocando, né, alguns livros e colocando esses livros. São livros muito bons que trazem bastante mensagens de amor, de luz, né? E eu, aqui sentado lendo os livrinhos, eu acabei lembrando, né, do instante que a gente está vivendo, né, das ocasiões que a gente está presenciando, não somente na ocasião que a gente está tendo do próprio Covid, mas a ocasião da que a gente está vivendo no planeta Terra, né? Da nossa vida, da nossa reencarnação. Porque a nossa reencarnação é nada mais, nada menos do que um presente. Muitos de nós, né, achamos que a reencarnação é algo que como punitivo, mas não. Muitas vezes a gente, quando é criança, a gente fala, mas a mamãe não pediu para nascer, para a mãe e para o pai, né? Aí, né? Até a mãe da Karen falava isso para a Karen, né? A Karen comenta isso, ela fala muito, fala assim, é claro, você não pediu mesmo, você implorou para nascer. E é verdade, né? A gente implora para nascer, né? Quem leu Memórias do Suicida
vai lembrar muito bem do livro, né? Quem leu e quem assistiu também, né? Escutou, Memória Suicida, ele fala exatamente como isso, né? Sobre isso, né? Os espíritos que estão ali, né? Os que são suicidas, eles pedem para nascer, né? Eles imploram, por quê? Porque a consciência deles latejam tão forte de arrependimento pelo que eles fizeram, que eles têm essa vontade de querer, né, de nascer. E hoje a lição que eu escolhi é a morte e a vida, né? Então, antes de falar sobre essa lição, primeiramente a gente, como espíritas, como cristãos, né, a gente sabe que a morte não existe, a vida continua, né? É dos escombros da matéria que a alma só ergue-se para a ascensional da vida eterna. E se temos esse entendimento que a morte não existe e que a vida na Terra é algo transitório e passageiro, então temos que acreditar que a morte não faz parte da nossa existência, não faz parte do nosso convívio, mas a morte que muitas vezes vivemos interior, aquela morte que nós nos apagamos, porque o problema não é morrermos, desencarnarmos, o problema é estarmos mortos em vida, é estarmos na Terra, mas vivendo na Terra como pessoas que não têm vontade, não têm disposição, não querem mudar, achando de que podemos enganar a todos que estão à nossa volta, mas nós não podemos enganar as verdadeiras testemunhas. E como nos diz Emmanuel, quem são as verdadeiras testemunhas? As verdadeiras testemunhas são os espíritos que nos indicaram para virmos à Terra em missão, ou seja, antes de reencarnarmos, né, Esmeralda? A gente chegou lá e falou, olha, eu vou fazer isso. E eles confiaram a nós que voltássemos para que estivéssemos fazendo algo de melhor na escola da vida, né, que temos todo o material didático aqui na Terra, o material que digo, as experiências da vida, para que estejamos dando continuidade para a nossa ascensão. E aí colocamos à disposição desses espíritos, reencarnamos ali bonitinhos, no corpinho de bebê, lindo, maravilhoso, cheirando a leite, não é isso? Aí vamos desenvolvendo, né? Ficando mais velhos, e aí esquecemos, né, na experiência da vida o que prometemos, mas as testemunhas estão aí. E o que é o bom, o que é bem e o que é mal está inerente dentro de nossos espíritos. Nós todos na Terra, sendo cristãos ou não, sabemos o que é bom e o que é ruim, e sabemos o que é bem e o que é mal. Todos nós sabemos essa diferença, porque nós não podemos fazer ao próximo aquilo que não queremos que faça para nós. Se estivermos machucando o nosso próximo, estaremos lembrando-nos de que nós também temos dores e também estaremos nos machucando. Olha só que detalhe inteligente. Um filósofo que fala sobre isso, é o Karnal, ele falou uma vez sobre isso, e eu coloquei isso daí à luz da doutrina espírita, porque tudo que nos disserem à luz da materialidade, da filosofia, coloquemos à luz da doutrina. Ele fala para nós que nós nos preocupamos muito com as pessoas externas, com a inveja das pessoas fora dos nossos convívios, mas isso não é uma realidade. A inveja, os ciúmes, eles estão mais perto do que nós possamos imaginar. Está às vezes na nossa família, está no nosso vizinho, está no nosso amigo de doutrina, está na nossa vida pessoal. Mas aí nós pensamos, daí ele fala até assim, Napoleão, quando, né, esteve fazendo o seu trabalho lá, esteve reinando, ninguém externamente, nós não temos inveja de Napoleão, mas as pessoas, seus vizinhos, seus familiares tinham inveja dele, aqueles que conviviam no seu círculo. Por que isso acontece? Por que temos mais inveja daquelas pessoas que estão mais próximas do que nós? É simples, porque nós estamos vindo à Terra para nos repararmos como irmãos, porque nós precisamos mudar as nossas atitudes para aquele com os nossos familiares. A verdadeira caridade não é feita dentro do nosso lar. Como poderemos fazer a caridade para o nosso próximo se o nosso lar ainda está em desequilíbrio? Temos a possibilidade sim de fazer a caridade para o nosso próximo, o nosso lar estando em desequilíbrio, mas desde que tentemos fazer as duas coisas.
Porque nós vivemos muito do passado, olhamos muito para o futuro e vivemos pouco no presente. O presente tem que ser vivido com todo o seu amor e seu carinho. Nós falamos muito da nossa infância, falamos muito do que vivemos, lembramos muito da nossa história. A gente ainda que está nessa idade aqui fala, nossa, a gente brincava na rua, a gente fazia isso, a gente fazia aquilo, e critica as criançadas hoje que brincam com os computadores, não é isso? E a gente acaba olhando para o nosso passado, falamos muito do nosso passado. E aí nós esperamos o nosso futuro, mas eu vou ficar velho, eu vou morrer com quantos anos? Será que vai acontecer isso comigo? O que será que vai acontecer? Com quantos anos eu vou me aposentar? Como será a minha vida? E meus filhos? E a gente não vive o presente. A gente não vive o que realmente está nos sendo dado naquele exato segundo. A gente desperdiça aquela oportunidade maravilhosa daquele milésimo de segundo. Porque se estamos dentro do centro espírita, nós vivemos com o pensamento no nosso trabalho. Se estamos no nosso trabalho, vivemos com o pensamento na nossa família. Se estamos na nossa família, estamos vivendo o pensamento em outros lugares, né? No WhatsApp, no YouTube. E aí esquecemos de que precisamos dar valores às coisas simples da vida. Coisas que são necessárias. Para nós, por exemplo, que somos pais, que somos mais velhos, né? Que temos os nossos filhos ou avós, né? Titios, titias, como vamos alertar os nossos filhos sobre as questões da vida se nós mesmos ainda cometemos erros sobre a própria exemplificação que damos aos nossos irmãos? Aí você fala, mas eu não mexo no WhatsApp, eu não mexo no YouTube. Nós não podemos ser também nem 8, nem 80, temos que ter equilíbrio, temos sim que estar vivendo as coisas de hoje, porque são necessárias para hoje, porque o que Deus ajuda o homem pelo próprio homem, são dadas essas ferramentas para nós, por exemplo, para estarmos gravando uma palestra, para participarmos dos cursos, né? Usamos essa tecnologia, né? A medicina usa a tecnologia para operar, para ajudar os nossos semelhantes. Na área da informática, para entrarmos em banco, para fazermos transferência, enfim, como todos sabemos, é necessário que estejamos vivendo isto para nós hoje, agradecendo a Deus por tudo que temos. Nosso irmão Bezerra de Menezes, no livro Nos Dramas da Obsessão, ele nos fala exatamente sobre isso. Quando ele vai à visita de um hospital moderno, que são os hospitais de hoje, ele elogia e fala que os hospitais de hoje são muito belos, são muito bonitos. São, na verdade, constituídos, né? Ivone Pereira, tá, médium? São constituídos de ferramentas muito capacitadas para estar trazendo a recuperação. Por quê? Porque a humanidade está conquistando, ela saiu lá de trás, do tempo de Moisés, do olho por olho, dente por dente, para estar vivendo aquilo que Jesus ensinou, amar o nosso próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. E a gente, nesta evolução, vai não só evoluindo em um só material, vamos evoluindo não só na parte moral, mas vamos evoluindo na ciência, vamos evoluindo na filosofia, vamos evoluindo num contexto. É por isso que a doutrina espírita se abrange tão bela e bonita, mostrando a capacidade dela de ascensão, de crescimento, né? De ajuda. E é interessante que quando reencarnamos, cada um de nós carregamos os nossos espinhos, não é isso? E Emmanuel fala muito também, né? Paulo nos diz que carregamos os nossos espinhos para nos libertarmos desses, porque muitas vezes quando conseguimos qualquer conquista na Terra, ou espiritual ou material, achamos, na verdade, espíritos ou homens superiores, e esquecemos que somos simplesmente servidores. Nós somos exatamente aquele espírito que precisa ajudar os seus irmãos. E quando começarmos a entender que precisamos ajudar mais, para recebermos mais, é onde a libertação das nossas almas estarão em ascensão. Por isso que, quando falei lá no começo que a morte está mais na vida em que vivemos, sobre os momentos e infortúnios e vicissitudes que carregamos, do que na libertação realmente do corpo de matéria para o lado espiritual. Porque se estivermos
tranquilos espiritualmente quando formos cumprirmos com a nossa tarefa, diante daquilo que estivermos prometendo, chegarmos na hora do nosso desencarne, estaremos preparados para fazermos a nossa passagem para o outro lado e estarmos passando para um outro estágio da vida. Muito é difícil a gente falar, principalmente, sobre isso nos momentos que a gente vive, mas se começarmos a olhar, nenhum de nós que estamos na Terra, estamos passando por dificuldade, ou já perdemos entes queridos, ou já tivemos nossas dificuldades na questão com a morte, com o desencarne, esses irmãos que estiveram indo para o outro lado, na verdade, eu penso muito nisso, eles estiveram libertando-se. E a reharmonização é mais nossa, gente, que ficamos na Terra. Porque quando estamos em espírito, nós, se estivermos, claro, na libertação, alcançando um estágio melhor dos nossos espíritos, nós temos a possibilidade de estarmos visitando aqueles que amamos. Agora, se estamos na Terra vivendo sobre as coisas somente materiais, a nossa libertação estará nas coisas materiais. Não nos disse Jesus, o que vós já recebestes na terra, já os tem. Então não podes pedir as coisas de Deus. Se nós estamos vivendo as coisas do Espírito, estivermos vivendo as coisas espirituais, poderemos estar vivendo a conexão mais direta com esses nossos irmãos. Jesus nos disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Para a gente repetir, para todo mundo entender. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que, se estivermos seguindo os seus passos dele, estaremos alcançando realmente a nossa libertação. Qual que é as palavras de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só irão ao Pai se for por mim. O que ele quer dizer? Que enalteçam ele como o ser mais maravilhoso da humanidade inteira, que ele é o ser mais superior? Não. Ele quer que nós o sigamos os seus exemplos. Assim como um pai chega para uma criança e diz que você tem que estar vivendo com cuidado as coisas da vida, porque depois que você sair da sua casa, aqui, chegando lá fora, você terá os embates da vida. Então você tem que alertá-lo. Jesus nos alertou como um pai realmente para nós, Até que muitas pessoas falam nas outras religiões, a gente sabe que ele é o nosso irmão mais velho, mas nos chamam ele de pai, como se fosse um Deus. Seria um Deus como D minúsculo, porque ele mesmo nos diz, todos vós sois deuses, assim como eu, todos vós sois luz, podem tanto quanto eu e até mais, não é isso? São palavras dele, lógico, já vindo da Bíblia, Então o que acontece? Esses nossos irmãos, eles nos ajudam, esses espíritos iluminados, assim como Jesus. E nós, muitas vezes, sem nos apercebermos como estamos aqui na Terra, quando estamos ainda perecendo pela morte do nosso espírito, nós nos levamos às distrações, A gente acaba levando-nos às distrações e os sinais da vida, Então o que acontece? Nós acabamos nos distraindo por qualquer tipo de motivo. E todos nós temos as nossas vicissitudes, mas em evidência, Alguns mais para a bebida, outros mais para a sexualidade, outros mais para a riqueza, outros para a riqueza, para a ganância, E todos nós temos ambição, Então todos nós temos essas vicissitudes. E quando carregamos essas vicissitudes conosco, nós entramos em distrações, onde nós nos distraímos. Poxa, eu tenho que ir todo sábado para a casa espírita, eu tenho que ir toda quarta-feira para a casa espírita. Não, mas peraí, eu posso ficar aqui um pouco mais? Porque se eu ficar um pouco mais, eu vou ganhar um pouquinho mais, no meu trabalho. Um exemplo, no meu trabalho eu vou ficar aqui e vou ganhar um pouquinho mais. Então eu vou esperar um pouquinho. Aí o que a gente faz?
a gente desperdiça aquele pouquinho que a gente deixa para ganhar um dinheiro material, esquece-se do bem espiritual, né, que é necessário, e aí aonde a gente muitas vezes acaba se embrenhando naquele pouquinho que antigamente era pouquinho, aí vai ficando mais um pouquinho, e vai ficando mais um poucão, aí a pessoa começa o quê? Começa a querer sempre mais. Isso é o que as vicissitudes, as distrações, como no nosso próprio Emmanuel nos fala, as distrações e os sinais que acontecem nas nossas frentes para que estejam nos distraindo. Aí a gente até fala, né, a gente culpa muito, como eu estava falando na preparação, os nossos irmãos obsessores, né? A gente fala, mas os nossos irmãos obsessores estão nos atrapalhando, os nossos irmãos obsessores não estão me deixando ter paz espiritual. Eu não consigo ter paz. Eu falei, aí a gente já começa a entrar num outro ponto. Bom, se você não tem paz é porque você não a conquistou. Porque na verdade Jesus nos fala, eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada. O que ele quis dizer? Ele quis dizer de que ele sabia que quando levasse as palavras de Jesus, as palavras de amor sobre o planeta, entraríamos em guerras, entraríamos em conflitos sobre o próprio verbo do Evangelho. Então a paz, quem tem que conquistar somos nós. Os Espíritos de Luz nos dão o ensinamento. O que vamos fazer do ensinamento que Ele nos faz, depende de nós mesmos, não é isso? Meu pai falava muito disso, vocês lembram? É que a gente tira um pouquinho, distrai um pouquinho, que o irmãozinho estava passando de carro, né? A pessoa vai lá, fecha, e aí, que nem diz o Saulo, né? Você vai ver, né? Igual o dedo que ele fala, né? Você vai ver, não é isso? E aí a gente pega o quê? Elogia a mãe do próximo, não é? Elogia a família todinha, até os cachorros entram na dança, não é isso? Os papagaios, vai todo mundo junto. Todo mundo entra nas vibrações de paz do irmão que está ali, né? Então, quer dizer, a gente fechou o irmão, a gente às vezes está errado, xingou o irmão, que está lá do nosso lado, o irmão xingou a gente, e é onde as coisas acontecem, vão tomando volume. E aí a gente começa a não entender, peraí, eu estou dentro da casa espírita, mas eu falo um palavrão. Mas eu falei um palavrão dentro da casa espírita, o que aconteceu? O que eu mais vivo? O que está acontecendo comigo é o que eu mais vivo. Se eu estou conversando com uma pessoa de respeito e eu solto um palavrão, o que acontece comigo? A pessoa se apercebe disso, claro, que ela não tem esse costume, né? E aí ela fala, poxa, mas o que está acontecendo? Mostrou o quê? Desequilíbrio. Quando estamos em desequilíbrio, o que precisamos fazer? Tratamento. Como nos tratamos? Evangelho. E como fazemos o Evangelho? Lemos somente com as palavras, com a boca? Não. A gente lê o Evangelho com o coração. Temos que ler o Evangelho com a alma. Qualquer livro que for dentro da doutrina, doutrinário, a gente tem que ler com a alma, porque se lermos somente com as nossas vistas, muitas vezes tornaremos até de uma forma arrogante, achando que somos os experts, os doutores da doutrina. E como diz nosso irmão Herculano Pires, só se tornarão mestres aqueles que estiverem no plano espiritual. Quem estiver aqui na terra serão aprendizes. Se somos aprendizes, sabemos disso, temos que lutar para alcançarmos a humildade, porque esta nos fará felizes. O pior erro de um homem, de um ser humano, quando falamos homem e ser humano, né? É quando nós não admitimos nossos erros, e não precisamos admitir os nossos erros para o nosso próximo. Não é para o nosso próximo que temos que falar com nossos erros, somos para nós mesmos. É onde temos que tomar condutas que já sabemos que são condutas do bem. Onde temos que procurar ajuda. Os passes nos dão ajuda, as orientações nos dão ajuda. E todos nós, não importa quem seja, aqueles que são trabalhadores, aqueles que são frequentadores, aqueles que trabalham na parte da assistência, não importa. Ou seja, eu trabalho de uma instituição de caridade imensa, de muitos departamentos.
Só que não importa qual o trabalho que você faça, mas temos que, na hora que sentirmos acuados perante as nossas vicissitudes, assumirmos as nossas condições espirituais, porque é aí que alcançaremos a salvação. Como é que alcançaremos a salvação? Nos redimindo. E como é que nos redimimos? Nos arrependendo dos nossos males. E colocamos em evidência, que André Luiz sempre nos fala isso. Arrepender dos nossos males não é viver com melancolia, sempre reclamando da vida sobre as coisas que acontecem. Arrepender dos nossos males é entendermos que erramos, darmos a volta por cima e continuarmos fazendo a coisa certa. Sem estarmos o quê? Deixando-nos levar, como eu falei lá no começo, no passado que nos fere o nosso presente. E não vivermos no futuro, que na verdade acabará nos retardando o nosso presente. Por isso que quando formos viver as nossas vidas, temos que viver as nossas vidas com intensidade. Se eu venho para a casa espírita, eu tenho que viver intensidade, consistência e intensidade. Não temos como viver algo sem sermos intensos. Se é casado, seja no seu casamento intenso. O que é ser intenso? O marido tem que representar, mostrar o amor pela sua esposa pelo seu marido, através de carinho, através de uma revelação de amizade, não somente de sexo, que eu estou aqui dizendo, mas de todo o contexto geral, intenso, com amor, é o amor que Jesus nos ensinou. Quando estamos no nosso trabalho, sejamos intensos, vamos cuidar de algo que tenhamos que cuidar, mas cuidemos com amor, façamos com uma paixão, aquela paixão de Cristo que Ele viveu por nós, vivamos sobre essas questões. E quando estamos na casa espírita, dando um passe, fazendo algo, assistindo uma palestra, sejamos intensos, superemos as nossas dificuldades. Todos nós que aqui estamos cansados porque trabalhamos muito, porque vivemos um dia cansativo, ou porque tivemos outros afazeres, não importa o que seja. Mas se não vivermos com intensidade, não estamos vivendo. Estamos mortos para a vida. Não estamos carregando para nós aquilo que realmente nos está dando de oportunidade. A espiritualidade vem para nós nos dar um presente. O que fazemos com esse presente? Eu tomo. Obrigado, Márcia. É um presente da Márcia. Então, quer dizer, temos um presente da espiritualidade. Ela nos dá um presente. E nós fazemos o quê? Rejeitamos o presente, largamos ele de lado, deixamos ele às moscas, não é isso que a gente fala? Acabamos esquecendo que esse presente está à nossa frente. Gente, qualquer presente que nos é dado, já diz o nome, temos que vivê-lo no presente. Se tivermos dentro do nosso coração a vida que Jesus ensinou, a vida eterna, alcançaremos condições de estarmos sendo mais disciplinados. Não veremos os nossos irmãos como espíritos que são inimigos nossos, mas que são irmãos pecadores, que estão passando por uma dificuldade que nós há pouco tempo atrás também passamos. Então, como posso eu julgá-lo, como nos diz Jesus, não julgais para não ser julgados, se eu, nas minhas condições, há não pouco tempo atrás, vivia das mesmas questões ou na mesma maneira que esse meu irmão? Então, o que eu tenho que fazer? Acolhê-lo e mostrar para este, não por palavras, nem por acusações, porque não somos juízes, mas mostrá-lo com amor, como Jesus nos ensinou, que ele precisa se redimir não para mim, nem para nós que estamos mostrando, mas para Jesus, para Deus, para si próprio, para que aí consiga sim alcançar as benfeitorias. Quando fizermos isso em nossas almas, já estaremos em um momento diferenciado, sairemos desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, não é isso? Onde é um mundo de irmãos que estarão se ajudando uns aos outros,
estarão vivendo o amor, não estaremos mais passando necessidades como hoje passamos. Passaremos sim necessidades, mas necessidades não tão extremas, não é isso? Porque por mais que seja, e por mais que vivamos no mundo que a gente está, ainda mais depois dessa pandemia, nós julgamos os políticos, julgamos as pessoas, tudo que está à nossa volta, mas a gente não consegue ir lá e economizar 1 litro de água, não consegue ir lá e deixar de jogar um papel na rua, não consegue ir e falar para o seu irmão se ele está precisando de alguma coisa, se ele está precisando de amparo. Como é que você está hoje, meu amigo? Você está bem? Você está melhor do que ontem? Essas palavras que fazem com que nós estejamos alimentando esse amor interior. Fora da caridade não há salvação. Qual é a caridade que o Evangelho nos mostra? É a caridade simples de doar o pão material? Ou é a caridade de estar nos levando o pão material enriquecido pelos princípios espirituais? Então, se quisermos alcançar minimamente a nossa salvação, vivamos do nosso espírito, vivamos o que está no nosso espírito, não rejeitando jamais o que está na carne, nem rejeitando jamais as oportunidades que estão sendo nos dadas sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas oportunidades que temos. Porque, vocês lembram daquela história da enchente? Que teve a enchente numa cidade pequena, teve uma enchente, e a água foi subindo, aí todo mundo foi alertado, todo mundo para sair da cidade, todo mundo começou a sair. E aí não vou colocar o líder espiritual, para não falar que estou jogando nenhuma religião, o líder espiritual subiu lá dentro, subiu em cima da igreja e ficou. E o pessoal chegou lá, né, de barco, venha, vamos embora, porque, né, a água está subindo, logo chegar ali você vai morrer. Não, eu vou ficar aqui porque Deus vai me ajudar, Deus vai estar fazendo por mim, eu não vou sair daqui. Se agarrou ali em cima do teto do templo, né, religioso, e ali ficou. Aí veio depois, né, o pessoal, né, os bombeiros com corda querendo tirar. Aí a mesma coisa, não vou ficar aqui. Vieram com helicóptero, aí não vou ficar aqui, não vou sair daqui, vou ficar, Deus vai me tirar. E o que aconteceu? Aquela fé que Deus ia tirar, subiu a água e morreu afogado. Aí chegou no plano espiritual, chegou na frente, né, vou falar dos mentores, né, que eu vou falar de Deus, porque a gente já tem outro conhecimento. Então chegou na frente dos mentores, chegou para os mentores e falou assim: mas o que vocês fizeram? Pedi tanto por vocês, eu pedi, implorei, fiz preces, né, fiz até a prece de Cáritas aí, não é? Fiz do Espiritismo, fiz a prece da reunião da obsessão, me perdoe, né? Mas não adiantou. O que aconteceu? E aí a espiritualidade, né, chegou e disse: te mandei tudo, te mandei barcos, bombeiros, helicóptero, e você não quis. Então agora você está aqui com a gente. Ou seja, né, Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Se temos aqui uma casa espírita, é porque também temos as bênçãos, como qualquer outra casa religiosa, de estarmos ajudando-nos uns aos outros. Então não podemos fazer o quê? Virarmos as costas para os nossos semelhantes, por maior erro que eles estejam cometendo. Nós temos que fazer o quê? Acolhê-los, claro, colocando-os num lugar específico, para o tratamento, para o trabalho, enfim, para o que for preciso. Mas precisamos acolher as pessoas e entender de que a espiritualidade está aí. E aí é onde entra, quando estamos sendo representados, Deus, né, a espiritualidade nos dá emprego, nos dá trabalho, não é isso? Nos dá remédios, medicações, da medicina, né, moderna, nos dá um monte de coisa para que estejamos, dá os médicos espirituais para que a gente esteja, né, para eles nos falando, né, olha, a gente tem que mudar, muda o espírito, porque o espírito é que vai estar melhorando, fazendo a gente crescer, né, o lado espiritual. Se a gente não quiser, não é ditado diz, nem Deus pode, temos que querer. Assim como
somos invioláveis e Deus não nos deu os castigos, ou seja, o que estamos vivendo hoje, as nossas realizações foram plantadas por nós, o que viveremos hoje, o que viveremos amanhã, também Deus não está nos colocando. Ele nos dá a vida, para que estejamos vivendo com o livre-arbítrio e utilizando esse livre-arbítrio para vivermos em harmonia para a eternidade. Como viveremos nessa harmonia? Nos equilibrando com o universo, equilibrando com Deus. Quando fazemos uma prece, muitos pensam que Deus vem até nós. Não é isso. Nós vamos até Deus. Como? Nos elevamos espiritualmente. E a prece não é elevação? Então a prece é só feita dos lábios? A prece é feita do quê? Das ações. Então, se nos elevarmos em atitudes, o que faremos? Nos elevaremos em espírito. Estaremos em que patamar? Melhormente, entendendo Deus, vivendo a sua sublimação. É onde começaremos a ver as coisas da terra como oportunidade, material didático da vida para a nossa evolução. E quando veremos o nosso espírito como uma essência divina do eterno, do Pai, que está em ascensão para toda a eternidade e que está em junção com o mesmo, não somos aparteados de nenhum ser da natureza, fazemos parte da mesma, e estaremos fazendo parte da natureza do universo para a eternidade e viveremos em abundância. É que nós não enxergamos, mas viveremos em abundância sempre, porque a abundância está sobre nossos olhos. Só que nós não queremos, quando temos uma árvore, não queremos subir até ela, porque na verdade somos igual uma árvore, não é isso? A diferença é que quando temos o machado, ela nos corta e nos derruba, não é isso? A dor intensa nos derruba para depois nascer uma outra árvore naquele mesmo local. Agora, se formos inteligentes, podemos usar um facão, fazermos somente as podas, as dores serão menores, e estaremos crescendo ainda mais frondosos, dando mais frutos. Depende do que queremos para viver na nossa vida, para entendermos a nossa morte, o nosso desencarne, e entendermos que esta morte aparente, que ainda temos temor, que é natural, do instinto ainda que vivemos, faz parte da nossa própria evolução, e atingiremos um estágio diferenciado quando entendermos e que a matéria serve-nos realmente para prosseguirmos sempre. E nunca nos desassociaremos desta. Mudaremos de matéria mais grosseira, igual a gente está vivendo aqui, pesada, para leves, matérias mais sutis que estaremos vivendo no plano espiritual. A gente já pode começar a viver com matéria mais leve aqui, é só começar a fazer um pouco mais de dieta, não comer muito, que aí a gente já vai começando a dar uma melhorada, para quando chegar no mundo espiritual, fazer igual o seu Joãozinho falava, seu Joãozinho Long, eu não vou morrer, eu vou desossar, não é isso? Ele falava isso pra gente, então a gente pode ter essa oportunidade de fazer nessa. Agora, se estivermos querendo, crescer, brincadeiras à parte, a gente tem que fazer isso, mudarmos o nosso invólucro material através da projeção espiritual. Entendam sempre que o nosso espírito nos dá a projeção, assim como um filme, que nos mostra o que está ali à frente. Nós não estamos vendo o que está por trás da luz que traz a projeção para um filme que está sendo levado a um cinema, mas a gente sabe que tem uma máquina potente ali atrás, porque se a luz é tão grande e extensa, a gente sabe isso, Pensa, nossa, essa imagem, nossa, como ela é grande. Então o nosso espírito é a mesma coisa. Quanto maior a projeção, maior. A gente ainda está no celular, Quando toca assim, aquela luzinha bem fininha ainda, se tiver, Se a gente tiver, mas quanto mais formos evoluindo, essa projeção espiritual vai sendo abrangente. E aí entenderemos as causas maravilhosas
que nos faz vir à terra para mudar, para nos ajudarmos e para nos amarmos para sempre. Que assim seja, gente. Bateu o tempo aí.